Olá, pessoal! Estamos novamente juntos aqui no canal, gravando mais um Dicas Jurídicas. E hoje o tema, pessoal, é muito interessante, vale muito a pena. Nós vamos falar sobre insalubridade e suas particularidades no contrato de trabalho. Lembrando, pessoal, que por ser um tema extenso, nós vamos nos ater aos aspectos mais importantes desse tema, que vão auxiliar tanto o empregado como empregadores nessa situação que diz respeito à insalubridade. Pessoal, a insalubridade, nós vamos ter um conceito dela lá no artigo 189 da CLT, que vai dizer assim: são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição dos seus efeitos. Pessoal, é muito comum. Esse é um dos temas mais recorrentes na Justiça do Trabalho. Ele está no ranking dos temas mais que a gente mais tem na Justiça do Trabalho a nível de processo, né? O que ocorre, pessoal? A atividade insalubre geralmente está ligada à exposição do empregado a agentes nocivos no ambiente de trabalho. Por exemplo, nós temos aqui empresas no nosso escritório que a gente faz assessoramento jurídico, que conta com 40 empregados. Eles trabalham com máquinas que são ruidosas, que têm ruído altíssimo, que pode prejudicar a saúde daquele trabalhador. Então, nós trabalhamos com equipe técnica, nós orientamos a empresa a procurar sempre equipe técnica, né, para fazer a medição desses ruídos e identificar e também orientar qual o melhor equipamento de proteção para a empresa adquirir para aqueles empregados fazerem uso durante o exercício da função. Por exemplo, no caso de empresas que trabalham com máquinas ruidosas por período intermitente, períodos contínuos aí, a gente orienta o uso do abafador, né? Claro que vai ter outros equipamentos de proteção, mas o abafador é o mais importante para proteger a questão da audição, né, dos ruídos que essas máquinas fazem. O adicional de insalubridade, nós vamos ter também a definição de limites, tolerância da atividade insalubre lá na norma regulamentadora número 15. Ela é muito utilizada para confecção de laudos periciais para identificação de atividades insalubres. Outra situação interessante, pessoal, que é bom a gente mencionar aqui no canal, é a questão do índice de pagamento desse adicional de insalubridade. Ele varia. Nós temos 10%, 20% e 40%. E como que isso é observado na hora de efetuar o pagamento ou definir qual o índice mais se adequa àquela atividade laborativa? É de acordo com o risco que essa atividade ou esse ambiente vai causar para a saúde desse empregado. Então, nós temos o índice de 10%, que é para atividades laborativas que são insalubres, mas tem a consideração de um risco mínimo para a saúde do empregado. Temos o índice de 20% e o índice de 40%, que é pago geralmente para atividades ou exercício de funções que envolvam um risco maior para a saúde daquele empregado. Uma coisa importante que eu gostaria de dividir com vocês é que aqui no escritório nós temos recebido muitas ações de profissionais da área da limpeza, de ambientes que são considerados insalubres. Por exemplo, profissionais que atuam em shopping centers na área da limpeza e que limpam banheiros de grande circulação. O tribunal tem entendido que o índice correto é 40% e não 20%, como vem sendo pago pelas empresas que atuam com esse ramo de atividade. Outra situação que nós observamos muito e que nós temos tido muita demanda aqui no escritório é com relação a hospitais. Por exemplo, o pessoal que trabalha na limpeza de hospitais e que limpam banheiros, que também é considerado de grande circulação, porque nós temos um tráfego contínuo nesses hospitais, também tem sido considerado o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo. Outra situação interessante que a gente observou nesses casos de hospitais é o fato de um empregado nessa área de serviços gerais
fazer a limpeza de ambientes considerados de alto nível de contaminação por agentes biológicos. O simples fato de um empregado estar ali, ainda que faça a utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção, não isenta a possibilidade de risco de contaminação e, consequentemente, o pagamento do adicional de insalubridade. Pessoal, muito importante. Empresa, o fato de você conceder ao seu empregado, adquirir os equipamentos de proteção e fiscalizar o uso dele por parte dos funcionários, não isenta o pagamento do adicional de insalubridade a depender do nível que aquele empregado esteja inserido com relação ao risco do ambiente ou da atividade desenvolvida. Então, é muito importante considerar isso. Uma dúvida recorrente que nós temos aqui no escritório é a questão de como é feito o pagamento desse adicional de insalubridade. Pessoal, esse adicional é calculado sobre o valor do salário mínimo e não sobre o valor da remuneração paga ao empregado e não sobre o valor do salário que aquele empregado aufere. Ele é pago sobre o valor do salário mínimo vigente. Empresa, nós geralmente orientamos aqui no escritório que o pagamento desse adicional de insalubridade venha discriminado no contra-cheque fora do salário. Ou seja, ele vem constando no contra-cheque numa rubrica específica e não misturado com a rubrica do salário. Isso vai permitir que o empregado observe melhor como é feito o pagamento desse adicional no contra-cheque. Outra dica muito interessante, pessoal, que a gente não podia deixar de deixar aqui no canal para vocês, é a incidência do adicional de insalubridade e seus reflexos nas demais verbas e parcelas salariais. Como assim, doutora Cláudia? Pessoal, o adicional de insalubridade repercute nas demais verbas que você recebe. A exemplo, nós podemos citar hora extra, 13º, férias e aviso prévio indenizado. Então, é muito interessante porque aquele valor que você recebe de adicional de insalubridade, ele vai contar para o cálculo do pagamento do 13º, por exemplo, das férias e do aviso prévio, ok? Pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigada àqueles que me seguem aqui no canal. E se você gostou, curte aqui, compartilha. Tá bom? Para todos aqueles que você acha que essa dica vai ser interessante. Dúvidas? Deixa aqui no canal seu comentário, ok? Nós teremos todo o prazer em responder. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.